Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Alesp Cidadania, que está começando. E aí eu já começo com uma pergunta. Você sabe qual a característica ou quais são as características dos idosos deste século XXI? E aí eu já chamo também a Luciana para o nosso papo, para tentar trazer então uma reflexão, Luciana, sobre a questão do idoso na medicina propriamente dita, né? Acho que é de suma importância. A gente vem vivendo um momento de muita mudança na ciência, na medicina, que coloca, sim, o idoso num protagonismo, sim ou não? Sim, sem dúvida. Eu acho que o que a Marília traz como provocação inicial é muito importante, né? Envelhecer é um privilégio, né? Então, a gente tem que se preparar para poder usufruir desse privilégio. E eu acho que é uma questão que socialmente, pelo menos ainda aqui no Brasil, a gente não tem o hábito, né, de se preparar para o futuro, de falar sobre esse processo que vai ser um privilégio acontecer, né? Se tudo der certo, todos envelheceremos, né? Mas as mudanças físicas acontecem, às vezes também questões emocionais vêm com o processo, né? Sociais, afetivas, familiares. Então, trazer esse assunto à tona e preparar a nossa vida, a nossa saúde física, né? A saúde é muito além do que a parte física, né? É um bem-estar global. Então, a gente se preparar para que esse processo aconteça e a gente atinja de fato esse protagonismo bom, né, nessa etapa da vida também. E aí eu fico imaginando, a senhora como médica, né, que atende as pessoas ali, está em consulta o tempo todo, deve conhecer diversas histórias e cada idoso tem uma forma de trabalhar, não é essa a realidade? De que forma isso acontece? E aí eu queria que a senhora, inclusive, trouxesse ideias, né, de pessoas e como é que esses idosos se manifestam no consultório médico em relação à própria saúde, né? Porque existem idosos que tiveram uma formação muito mais saudável, outros nem tanto. E como é que se manifesta essa realidade no consultório médico e em relação à prevenção, inclusive? Arthur, é uma excelente pergunta. A nossa realidade é uma realidade muito heterogênea. Mesmo em consultório, é muito heterogênea. Então, a gente vê pessoas que são jovens idosas, ou às vezes antes da idade cronológica, né, da classificação como idoso, né, na faixa etária de meia idade, começando o processo preventivo, já com essa preocupação, como eu posso continuar vivendo bem todos os anos da minha vida, né? Então, a gente tem, sim, já esse público, né, que tem este olhar para o processo do envelhecimento, mas ainda é uma minoria, né? A nossa realidade ainda na medicina, ela é muito mais ainda de terapêuticas, né, do que de prevenção. Mas isso tem mudado, né? E um dos nossos papéis, eu acho, né, dentro da sociedade de geriatria, trabalhar e ter esses espaços para trazer essa discussão para prevenção mesmo, né? Porque a gente tem que poupar a saúde, né? A gente tem que mudar alguns hábitos de vida se a gente não tem, porque mudanças vão acontecer e para que a gente não experimente consequências dessas mudanças, né? E a gente siga aí fazendo tudo que a gente gostaria de fazer em todas as fases da vida, sendo capaz, né? Eu acho que a palavra da doutora Luciana é extremamente importante, porque nós precisamos introduzir na nossa cultura uma cultura pró-envelhecimento. E aí, me permite também, eu acho que a Luciana é especialista nisso, não é? A questão do morrer, Luciana, uma das coisas que eu gosto de um filósofo que ele fala que a velhice nos lembra que nós somos finitos. E a gente precisa discutir durante toda a vida da nossa terminalidade. Sim. Mas a gente quer morrer com qualidade, que é um grande desafio que a medicina tem, que a sociedade tem, morrer com dignidade, morrer bem, não é? Você vai morrer bem, é possível, sim, não é?
Sim. Por favor, Luciana, sinta-se à vontade. Te chamei para conversa, Luciana. Obrigada, Marília. Sim, eu acho que o que vocês trazem, acho que até a pergunta que o Arthur me fez anteriormente, né, sobre o atendimento em consultório e o que a Sueli traz é a questão da desconstrução da imagem, né, do processo em si. E a gente vê isso como geriatra, né? Não, mas eu tenho 55 anos, eu vou no geriatra? Não, eu tenho 62, eu vou no geriatra, mas eu também. Então, o que essa frase quer dizer, né? Assim, né? Então, como nós estamos encarando também o nosso processo de envelhecimento? Olha, sinto muito, o processo já começou, né? A gente não precisa ter uma idade específica, né? Então, principalmente a partir da meia idade, já começou o processo. Então, vamos cuidar para que a gente passe por todas as fases da vida bem, mas isso requer você encarar, né? Acho que não tem problema nenhum a gente, até com os procedimentos estéticos, assim, sob medida, claro, com as indicações, mas que eles venham para agregar e nos fazer viver bem, mas de maneira nenhuma afastar ou jogar para frente esse fato da gente enxergar uma realidade, né? É um privilégio. Se tudo der certo e não morrermos antes por uma outra doença, vamos envelhecer, né? E se uma outra nos acometer, a gente tem que estar bem e viver bem até lá, sabe? Então, eu acho que concordo com a Marília completamente com essa reflexão de que muitas vezes olhar para isso, e talvez até a Sueli, né, como psicóloga, esteja no âmbito do subconsciente, mas de uma certa forma a gente está olhando para um processo de finitude que nem sempre é confortável olhar, sabe? Então, é bastante complexo mesmo. Sim. Luciana, só me permita uma observação que eu acho que tão interessante isso que você trouxe. Eu tenho 42 anos, em 18 viverei a experiência de ser um idoso. E, vai passar rapidinho. Eu estou me preparando para isso. Eu tenho uma irmã que tem 40 anos e ela marcou uma consulta com a geriatra. E foi tão engraçado que a geriatra se assustou. E minha irmã é jovem, você olha para ela, você não vai falar que ela tem 40 anos. E a geriatra olhou para ela e falou assim, mas você tem certeza que você está na consulta certa? E aí é até interessante, porque a própria médica se assustou ao perceber a visita dela ao consultório, né? E aí a minha irmã falou assim, não, a partir de agora eu quero ter essa experiência. Então acho que a gente abre um canal, e essa sua observação, Luciana, acho que é fundamental. E eu estou aqui, pensando, já faz acho que 2 meses que minha irmã foi à geriatra e eu ainda não fui, preciso ir, viu? Vou seguir os passos da minha irmã. Mas é uma prevenção, né? Desculpa. Imagina, a gente tem a mesma idade, viu, Arthur? Assim, e provavelmente a geriatra da sua irmã se assustou, porque ainda não é, como eu falei, né? A gente tem, sim, esse público, mas não é a maioria. Ainda não reflete nem de perto, né, metade da nossa realidade. Mas é, de fato, o processo que eu acredito do cuidado do envelhecer. E o geriatra, as pessoas me perguntam com qual idade? Eu falei, quando você quiser o médico para chamar de seu. Né? A gente vai cuidar de você em todas as etapas da vida, né? Trabalhando para que tudo dê certo, né? Adotando as mudanças de hábito de vida que tiverem que serem adotadas agora, aos 40, aos 50, cuidando dos problemas de saúde quando eles acontecerem e ajudando em toda essa interação, né? A Marília, que experimenta viver, né, conviver com geriatras, o nosso trabalho é muito integrativo com toda a equipe multidisciplinar. Né? A nossa saúde, como eu mencionei, não é só física, a gente tem que ter a saúde física, mas a gente tem que ter a saúde emocional, a saúde social, um meio que nos permita ter uma plenitude de vida, né? A gente sabe dos malefícios da solidão, então é todo um contexto, sabe? E é legal porque, assim, tanto a Luciana quanto eu fazemos parte da SBGG, que significa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, não é? Fazemos parte da diretoria. E a gente entende, né, isso é legal, que a geriatria e gerontologia estão na mesma linha de visão em relação à velhice. A geriatria trata das doenças e a gerontologia faz o estudo das questões do envelhecimento. E nós trabalhamos juntos para essa melhora da qualidade de vida das pessoas que já envelheceram e daquelas que estão no processo de envelhecimento não oficial. E eu repito, eu adoro isso de não oficial, porque é aquele dia que você tem
tem o direito de, por exemplo, de andar no transporte gratuito, ser prioridade numa fila, né? Preciso questionar a Luciana numa situação, Luciana. Como eu disse logo no início do nosso bate-papo, a medicina, a ciência vem desenvolvendo muitos meios e mecanismos para justamente o idoso viver com qualidade de vida. Como é que você observa, Luciana, daqui 20 anos, eu vou me pegar como exemplo aqui, né? Quando eu for idoso, como é que você observa a medicina daqui 20 anos, daqui 20 anos justamente no trato, na questão de prevenção, as doenças, como que você observa? Eu acho que não é à toa que a gente está nessa questão da luta pela década do envelhecimento saudável, né? Quando a OMS traz isso à tona para que a gente construa políticas, né, que permitam isso, é porque isso se tornará, já é, né? Não se tornará, não, já é cada vez mais necessário. A medicina daqui a 20 anos vai ser completamente diferente. Eu estou na geriatria tem 15 anos e ela já é completamente diferente, né, o que a gente tem de possibilidade terapêutica para praticamente todas as doenças se modifica a cada ano, né, às vezes a cada 6 meses para algumas doenças. Para a prevenção, a gente... Eu digo que o problema é que determinadas atitudes preventivas não vendem na farmácia, né? Dependem muito do engajamento e da mudança do hábito de vida, o que envolve um processo também educativo, cultural e que faz parte da incorporação dessa visão dentro da medicina, que já está acontecendo dentro de algumas áreas mais, como é o nosso caso, né, da geriatria, porque são a partir dos nossos hábitos e bons hábitos de vida, atitudes que a gente tem em relação à nossa saúde física, prática de atividade física, boa qualidade nutricional, enfim, relações afetivas. Tudo isso interfere para esse processo do envelhecer né, em termos de prevenção de doenças. Mas é o que eu brinco, Arthur, eu falo que muitas vezes não são encaradas como remédio porque não é vendido na farmácia, né? Mas é um olhar e é uma construção de olhar que eu digo que faz parte do meu mantra dentro do consultório, sabe? Isso tem que ser incorporado, né, aos nossos cuidados. Muito bem, olha, eu quero agradecer... Daqui a 20 anos vai vender em farmácia. Olha, Luciana, vamos fazer um compromisso, você e eu aqui, já que a gente tem praticamente a mesma idade, vamos envelhecer juntos. Daqui 20 anos a gente se encontra de novo aqui para ver como é que a gente evoluiu, hein? Pensamento, saúde, tudo, pode ser? Super combinado. E nós duas ficamos de fora desse combinado. Jamais! Você viu, jamais! Né? Eu estou combinando com a Luciana porque eu vou precisar liberar a Luciana. Por isso que eu estou combinando com ela já, desde já. Então tá bom. Luciana, olha, a Luciana participou com a gente. Eu quero agradecer demais, então, a Luciana Lousada Farias. Ela é médica e diretora, então, da Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, pela sua presença e participação aqui conosco. Eu que agradeço, Arthur, o convite e a oportunidade de estarmos trazendo esse assunto para discussão. Muito obrigado.